Saudações pessoal, aqui é Roberto Pinheiro do Pinheiro BG e você está em mais uma Primeira Mordida. No vídeo de hoje vamos falar aí sobre o encerramento. É o encerramento de um ciclo, porque basicamente a Primeira Mordida são minhas primeiras impressões sobre os jogos que eu conheci em 2025. 2025 acabou, se você não está ligado, acorde. E chegou o momento de eu dar um resumão, digamos assim. Inclusive listar algumas coisas que eu não comentei nos vídeos para você saber como foi esse processo aí. Pois bem, todo ano, desde um bom tempo já, eu faço o desafio 100N, que é um desafio de jogar 100 jogos novos. Sendo que eu escrevia isso no meu blog, né, no pinheirobg.com. E eu tenho lá trocentas primeiras impressões de jogos em texto. Aí eu resolvi nesse ano fazer um pouco diferente, porque na minha cabeça eu não ia jogar 100 jogos, eu ia jogar bem pouco. E aí eu faria vários vídeos, né, um para cada jogo desse, e beleza, aí ia mudar um pouco a plataforma, ver como é que eu achar o engajamento de público, se ia render e tudo mais. Então estou aqui depois de 70 e poucos vídeos, 71, né, eu acho, para dizer tanto o que eu achei sobre isso, né, como as maiores surpresas que eu tive no ano, as minhas melhores experiências, né, e os melhores jogos que eu conheci esse ano, não os melhores jogos da vida, né, ou os melhores jogos de 2025, não, os melhores jogos que eu conheci esse ano, sabe? Mas aí antes de começar tudo isso, eu queria dizer que eu conheci 116 jogos novos, né? Então, eu não cobri todos. Se você reparou, eu cobri em torno de 100 e... não vou saber dizer exatamente quanto, mas acho que foi uns 108 por aí. Então, faltou uns 8 jogos aí. Aí eu estou com eles listados aqui para comentar sobre cada um e por que eu não fiz uma primeira mordida, né? Que em alguns casos, né, houve motivo. Às vezes eu jogo uma vez e eu não sinto que uma partida é o suficiente para eu dar minha opinião, porque às vezes ou foi uma partida muito ruim, né? Ou foi uma partida muito boa e eu quero ver se aquilo ali se mantém, né? E eu tento jogar outras partidas para dar uma primeira opinião mais embasada, apesar de já não ser mais primeira opinião, né? Mas tudo bem. E aí eu tá aqui meio que em ordem do que eu joguei, né? Então, um dos primeiros lá que eu joguei esse ano, assim, não nesse ano, mas que eu não cobri, foi o King Chocolate. King Chocolate é um jogo antigo. Ele é um abstratão assim que tem como tema, né, fazer chocolate. Só que é tipo, podia ser qualquer outro tema, eu imagino. Eu não senti muito do tema no jogo, é meio que um esquema de cadeia de produção. Então se você pegasse qualquer produto que tivesse uma cadeia de produção, dava para você reimplementar nesse jogo e tava tudo de boa, certo? Aí eu gostei do jogo, talvez recebesse selo de aprovação, mas aí eu queria jogar mais vezes para ver se de fato ele é bom mesmo assim. Então ele ficou naquele limiar que eu gosto de jogar mais uma partida para ver. Não deu para jogar mais uma partida, quem sabe em 2026. Se eu fizer em 2026 eu cubro o jogo, né? Faço uma primeira mordida do jogo, né? Uma primeira análise sobre o jogo e tal. O outro é o Seven Bridges, que a gente jogou de um jeito que eu não entendi muito bem as regras, a mesa não entendeu muito bem as regras e ficou bem confuso. A pontuação a gente jogou meio que sem saber algumas coisas, então eu gostaria de dar uma outra oportunidade porque a partida foi muito confusa. Então a princípio eu não gostei, né? Mas aí eu queria dar uma outra chance ao jogo porque pode ter sido a minha falta de compreensão e ter jogado um pouco na doida. Eu não gosto de jogar jogos na doida. Eu sinto que que o jogo é uma experiência que você interage com ele. Então se você não interagir direito com o jogo, qual vai ser a experiência? É diferente de um filme, né? Então tem esses problemas aí que podem acontecer e por isso que eu não fiz a primeira mordida desse. Great Western Trail, Nova Zelândia, né? Comprei esse naquela promoção do Mofo, aí eu me fudi, porque eu joguei solo, passei 5 dias doente. Eu sou alérgico a poeira, não sei o que, essas porra tudinho. E aí eu, na inocência, né, de um pouquinho de sanol resolveria, fui jogar o jogo, deu ruim, viu? Deu muito ruim, aí joguei só uma partida solo. O plano era jogar uma partida solo para aprender e depois levar para um grupo e jogar, né? Não deu certo porque eu não tinha condições de jogar de novo esse jogo assim. Tentei vender, o pessoal aparentemente não quis comprar, né? Botei no leilão. Então o plano é tratar melhor com o Sanol e ver se eu jogo outras vezes. Espero não morrer no processo. Joguei o Food Chain Magnate, sendo que eu só joguei uma vez. E esse é o tipo de jogo que você joga uma partida e você aprende, né? Você não está jogando no seu máximo, né? E você você cai em várias armadilhas do jogo. Eu achei até engraçado, porque o jogo ele parece que colocou armadilhas de propósito. Ah, isso aqui é tão legal, né? Eu vou fazer isso aqui. É quando você vê esse tão legal, na verdade não é tão legal assim. E você terminou se lascando em um outro aspecto do jogo, sabe? Achei engraçado.
E não achei o jogo pesado, só que ele tem muitas camadas que podem interferir no que você está fazendo. Então, e tem bastante interação. Assim, eu gosto de jogos assim, sendo que ele é um jogo econômico, eu não gosto de jogos econômicos. Então tem uma mistura aí de coisas que eu preciso jogar mais partidas para ver se eu acho o jogo legal ou se eu acho o jogo ok, né? Não dá para saber ainda. Tem Exactly as Planned, que eu joguei online basicamente, né? Então eu preferi não contabilizar simplesmente por isso e não fazer um review em cima de uma versão online do jogo, né? A Carnivore Dead é um jogo de dedução, lógica e tal, que eu joguei meio que acompanhando um vídeo. Então outro caso que não fazia sentido eu contabilizar ou fazer um vídeo sobre isso, né? Ghosts of Christmas, né? Que é um jogo de vaza, sendo que eu joguei uma partida incompleta. Deu para ter uma boa noção do que eu falaria aqui, sabe? Mas eu acho injusto com o jogo eu ter jogado uma partida incompleta e cobrir ele aqui, né? Não foi incompleto, tão incompleto assim, porque o jogo basicamente são 4 rodadas, já que jogo de vaza geralmente, né, você joga várias vezes. A gente jogou 3 ao invés de 4, né? Então eu queria jogar uma partida completa para ter o feeling total e tudo mais, né? Marvel United X-Men. Eu já tinha jogado Marvel United em algum outro momento aí de outro ano, né? E aí joguei essa versão do X-Men. Quando eu jogo um jogo que tem múltiplas, né, que a entrada no BGG é diferente, isso aí tem um link para o BGG específico para ele, eu cubro aqui, porque ele é considerado um outro jogo. Só que no caso do Marvel United eu fiquei com preguiça e não vi muito sentido em cobrir um jogo que eu já escrevi sobre e que eu também não me empolguei muito. E que as partidas aqui foram bem esquisitinhas, acho que a gente jogou duas partidas e foi muito esquisitinho assim. Pois bem, teve o Rewild também, né, South America, que é um jogo aí de um design nacional que foi lançado lá fora, mas a Grok trouxe, né? Joguei apenas o modo básico, então para dar uma primeira impressão, gostaria de jogar o modo Expert também, né, já que o jogo tem essa adição um bocado de carta a mais. Então talvez eu esteja perdendo boa parte do jogo porque ainda não joguei essa versão, né? Então achei injusto falar sem falar da parte Expert. Apesar de que eu já tenho meio que uma opinião um pouco formada sobre o jogo, né? E Loura do Banheiro, esse foi só porque chegou tarde demais. Eu joguei ele dia 28/12. Então não, assim, daria para cobrir, mas eu já estava preferindo fazer esse vídeo. Eu não ia fazer um vídeo só para Loura do Banheiro, que é um jogo tão pequeno, enquanto teve outros jogos bem pequenos que eu fiz um vídeo, né, aglomerado. Então deixei para o próximo ano. Ele vai entrar na contagem de 2026, basicamente é isso. Então, passada essa parte, que eu acho que vai ser a parte mais longa do vídeo, vamos entrar nas minhas categorias de maiores e melhores e etc e tal. Eu tenho 3 categorias aqui, certo? Então esse momento de encerramento é um momento de celebração. De eu dizer quais jogos eu achei legal, o que é que foi bom conhecer nesse ano e tudo mais. Eu tenho maiores surpresas, melhores experiências e melhores do ano. Maior surpresa basicamente é o jogo que eu não estava esperando muita coisa e gostei, né? Melhores experiências são jogos que a mesa proporcionou ou a partida proporcionou, né, uma experiência legal e memorável, né, que aí eu vou me lembrar durante um bom tempo assim e tal. E melhores do ano são jogos bons. Acabou, não tem muito para onde ir, certo? Então vamos começar aqui com as maiores surpresas. Nas maiores surpresas eu vou sempre fazer do terceiro, são 3 jogos em cada item desse. Então eu vou fazer terceiro, segundo, primeiro, certo? Então o terceiro jogo de maiores surpresas vai ser o Rebel Princess. Aí por quê, né? Eu não gosto de jogos de vaza. Sendo que a esse ponto eu já joguei tantos jogos de vaza que eu passei a entender um pouco mais e passei a apreciar um pouco mais, né? Então às vezes eu até não gosto do jogo, mas consigo entender porque ele é interessante, que ele tem boas ideias, né? Eu consigo já visualizar coisas sobre vaza que antes eu não visualizava, né? Não conseguia visualizar porque eu não tinha base, né? Não tinha comparativos, né? Então o Rebel Princess eu gostei porque foi um dos poucos jogos de vaza que eu joguei e me diverti. Então costumeiramente eu jogo jogos de vaza e não me divirto, e acho ruim mesmo. Esse aqui eu não achei excelente, eu achei um jogo bom. Aí achei tão bom, né, ele não recebeu um selo de aprovação, mas achei tão bom comparado com outras vazas que eu comprei, né? Então tem uma cópia desse jogo aqui em casa e eu comprei justamente porque ele é um jogo que parece mais leve e para mim o maior defeito dele é que ele dura demais, né? Mas talvez você só ajustando o tanto de rodadas que você vai jogar já resolva, né, boa parte desse problema, né? Então tá aí meu primeiro maior surpresa. Não teremos outros jogos de vaza nessa listinha, né, de maiores surpresas, mas quem sabe em alguma outra, né? Quem sabe. Esse ano, não sei se esse ano foi o ano da vaza ou se foi o ano passado, mas vaza adoidado. Próximo jogo, né?
Maior surpresa aí, uma das maiores, né? Número 2 é o Wandering Towers. Aí talvez vocês perguntem, como é que é a maior surpresa se é um jogo hypado, não sei o que e tal? Rapaz, ele não tava tão hypado assim não, viu? Ele tava assim, de uma maneira que o pessoal disse, olha, legal, não sei o que, né? É um jogo do Wolfgang Kramer, né? E do Michael Kisling, que é uma dupla aqui o pessoal, né? Aí o hype foi meio que esse. Mas aí eu fui jogar e ele tem memória, é um jogo de memória. É um jogo de take that. Então ele é um jogo que tem vários aspectos que geralmente eu não curto. Só que aqui eu gostei muito, achei muito divertido o jogo. Se eu não me engano, ele ganhou o selo da aprovação. Posso estar enganado, certo? Mas se ele não ganhou, ele está muito perto disso aí. Só que tem um detalhe, né? Quando eu fiz o vídeo, eu joguei com regras incorretas. E eu acho, eu não tenho certeza porque eu ainda não joguei com as regras corretas, que as regras incorretas são melhores do que as regras corretas. Vou explicar o motivo. Quando eu joguei, eu não sei se você já conhece, né, o Wandering Towers, mas você vai cobrindo, tem várias torrezinhas e você mexe elas jogando cartas e você cobre os magos que estão dentro dessas torres para eles fabricarem poção, porque você precisa ter várias poções feitas para poder pelo menos ganhar a partida. E além disso, poção feita, você também consegue usar habilidades especiais, né? Como é que funciona o jogo normal? Quando você tapa magos, independente da cor e de quem seja, você ganha uma poção. Você fabrica uma poção. Então é um momento, é uma ação de take that. Porque cobrir alguém é ruim, porque você deixou a pessoa travada e além disso ela vai precisar memorizar onde está o boneco dela. Quando eu joguei de outro jeito. Eu joguei como se fosse uma mecânica de interação positiva. Então perceba que é bem diferente, né? E como é que ficou essa mecânica quando a gente jogou? Quem eu cobri, todo mundo que está lá, e fica até mais temático, porque todo mundo que está lá fabricou uma poção. Tá, eu cobri um azul e 2 vermelhos. Então o jogador azul ganha uma poção e o vermelho ganha 2 poções. Então isso faz com que eu queira também tapar os meus bonecos. Ou talvez queira que as pessoas tapem os meus bonecos, porque eu ganharia poção com isso. Entretanto, isso aí mexe no fluxo do jogo, porque eu imagino, não, tenho certeza que desse jeito você cumpre poções muito mais rapidamente, porque são múltiplas poções que estão sendo feitas com uma ação. E talvez isso tenha melhorado o jogo também, porque o jogo tem um fluxo rápido. Talvez esse negócio de tapar só a pessoa virar demore muito mais para todo mundo fazer as poções, né? Só que também ficou um feeling estranho da poção, porque estava sendo cumprido relativamente rápido, né? Mas eu acho que meio que casou bem com a duração do jogo, sabe? Então talvez essa regra que a gente jogou sem querer seja melhor do que a original, mas eu só sei se eu conseguir jogar de novo o Wandering Towers. E minha avaliação foi em cima dessa regra. Então talvez se eu mudar a regra o jogo piore. Não sei, né? E você aí, não sei se você jogou com essa regra errada também, eu duvido, porque no manual tá bem claro, né? Não sei porque aconteceu isso, eu joguei alguém me explicando. Então inclusive eu repliquei o erro, porque alguém me explicou, eu joguei, e em outro momento eu joguei explicando desse jeito. Então deu errado. Eu só fui descobrir o erro quando eu vi um review, aí eu vi o cara falando lá, oxe, eu fui olhar no manual, eita, né? Então, mas aí número 2 de maiores surpresas. O número 3 de maiores surpresas, aí esse eu acho que vai surpreender muita gente. Esse me surpreendeu pesado, assim, de um jeito absurdo, porque eu literalmente não esperava quase nada desse jogo. O nome do jogo é Push, certo? Então ele é um jogo de Push a Luck, nome bem direto aí. O jogo tem uma cara de Uno, né? Então são várias cartas coloridas com número. Acabou-se. Tem um dado no jogo, então ele tem uma dupla camada de sorte, porque tem tanta parte de você abrir as cartas, fazer o push luck com as cartas, como depois você simplesmente rolar o dado e se lascar ou não se lascar por causa do que saiu lá. Entretanto, apesar de todos esses negócios aí que provavelmente deixaria Roberto puto, né? E Roberto sem gostar do jogo por causa do tanto de sorte que tem, ele gostou do jogo. Porque o jogo, apesar de ter essa sorte imensa, ele tem muitas maneiras de você fazer jogadas até inteligentes. E isso me surpreendeu, né, no jogo. Não são jogadas incríveis assim, mas são coisas que na primeira partida as pessoas não percebem. Então ele tem uma sutileza que me conquistou, assim, eu achei legal. Não sei se quando eu gravei eu já dei selo da aprovação, mas hoje em dia eu daria o selo, certo? Então é até raro, né, eu jogar um jogo de card game levíssimo assim, descompromissado e dar um selo, sabe? São jogos que meio que tem um teto de pontuação. Mas esse conseguiu passar, né? Então, pra mim, a maior surpresa, assim, disparado, foi o Push.
Beleza. Então, passado das maiores surpresas, vamos entrar aí nas melhores experiências, né? As melhores experiências eu tive um pouco de trabalho com o terceiro lugar. Talvez você ache que o terceiro lugar vai ser até um pouco, digamos assim, gosto duvidoso, né? Porque talvez você entenda que foi porque eu venci a partida. Pode ser que tenha sido, né? Mas vamos lá, é o Cabo, certo? O Cabo ele é um jogo extremamente simples, né? E ele é um jogo de sorte. Tem um pouco de pressionar a sorte, mas é muito pouco, né? É mais um jogo somente de sorte mesmo. É pegar uma carta, trocar uma carta ou não. Então tem a sorte da troca, você trocar por uma carta melhor ou pior, né? E o seu objetivo é fazer o mínimo de pontos possíveis na sua frente. Quando você acha que você conseguiu isso, aí você aposta, meio que dizendo, olha, eu cumpri, acho que eu tenho menos que todo mundo e vai acabar agora. Aí todo mundo ainda joga uma vez, você não joga mais nenhuma, e é isso aí o jogo, e você ganha pontos de acordo com isso. Existe um shoot the moon, digamos assim, que a gente não usou na primeira partida, porque acho que perdeu isso aí. Ou alguém explicou e a gente não usou, ninguém prestou atenção, ou não explicaram e a gente não usou, né? Eu sei que a gente não usou e não teve essa experiência, mas resumidamente, na partida eu anotei a pontuação aqui. Eu fiz 10 pontos, o terceiro lugar, o segundo lugar, né? Porque quanto menos melhor, certo? O segundo lugar fez 117, o terceiro lugar 120 e o quarto lugar 124. Mas perceba que isso aí não é assim. Em uma rodada alguém fez 100 pontos. É assim que o jogo é, né? Ou uma rodada a pessoa fez 60 pontos. Não, pô. Em uma rodada a pessoa fez 30. E outra pessoa fez 40. E outra pessoa fez 15, sabe? Então você vai ganhando de pouquinho em pouquinho e o jogo termina justamente quando alguém passa de 120 ou 100. Não sei, não vou lembrar. E eu tava com tanta sorte nesse dia, que é um fato extremamente raro assim de acontecer, que eu tava direto pegando cartas muito boas e pedindo cabo, que cabo é quando vai finalizar, né? E toda vez ganhando. Chegou no ponto absurdo que eu tava com 0 ponto, o povo já tudo lascado, e eu passei a pedir cabo mesmo quando eu não tinha nem certeza. Vida louca. E aí eu ganhei bem pouquinho ponto, assim, ainda assim, né? Então foi uma experiência que pra mim foi muito engraçada. Não sei se o pessoal gostou, porque a surra foi grande, certo? Então tá aí, cabo, a minha terceira melhor experiência do ano foi especificamente essa partida. Depois a gente jogou de novo, aí a gente jogou com as regras assim mais certinhas, digamos assim, né, com todos os elementos do jogo, e o jogo é legal, ele diverte e tal. Para o que ele é interessante, né? Então isso aí foi o meu terceiro melhor experiência. Minha segunda melhor experiência, talvez se você tenha visto os vídeos, você vai adivinhar pelo menos uma dessas aí. E é o Thunder Road Vendetta, né? É um jogo Ameritrashzão, total. Quase que ele entre em maior surpresa, mas eu não achei o jogo tão bom assim para ele entrar lá, certo? Mas eu gostei muito da experiência. Joguei só uma vez, né? E na partida que eu joguei, o jogo é muito cinematográfico. Aconteceu pelo menos umas 5, 6 coisas interessantes no jogo. Coisas imprevisíveis no jogo. Coisas que fizeram as pessoas... Eita, não sei o que, sabe? Momentos de diversão pura, assim. E por mais que eu não tenha vencido, me diverti horrores, né? E achei o jogo muito legal, assim. Mas eu achei que a experiência foi tão boa que eu não faço tanta questão de jogar de novo, sabe? Porque eu acho que a partir daí só vai piorar. Posso estar enganado. E aí, se eu estiver enganado, o jogo é genial, porque ele vai conseguir... O cara criou um simulador de filme, sabe? E de um jeito... Talvez enjoe, né, com o tempo, porque vai ficar... Ele é meio que quase que um jogo que você assiste. Lógico que você tem decisões e tal, mas as suas decisões são muito reféns do que está acontecendo, dos dados, das coisas lá. Então, minha segunda melhor experiência é Thunder Road Vendetta. E a primeira, infelizmente, aí vou puxar um pouco para o meu lado, mas não tem como comparar. Foi a melhor disparado, é o Pitaco. Se você viu o vídeo de Pitaco, vai saber que ele foi lançado esse ano. É um jogo de minha autoria, né? E que eu fui no evento que ele foi lançado e existia uma versão gigante do jogo lá. O que é uma versão gigante do jogo lá? É o jogo ocupando uma parede inteira. Basicamente isso. Somente isso, né? E eu joguei essa versão e, para completar, né? Eu não tinha ainda visto o jogo. Então fui para o evento sem ter visto a versão final dos componentes e tudo mais. Eu nunca tinha jogado a versão do jogo final mesmo, né, desenvolvida. Então foi uma experiência única, incrível e tudo muito peculiar, sabe? Então, sem comparação assim, é tal qual o Push, né?
O número 1 aqui ficou bem distante dos outros e gostaria, né, que todas as editoras, né, o máximo possível que você pudesse, você oferecesse o mesmo tratamento que você ofereceu ao Pitaco para outros jogos dos autores nacionais. Porque isso aí gerou um destaque ao jogo e com certeza o criador ficou muito feliz. Eu digo isso porque fui eu, né, a pessoa. Então faz a diferença. Aproveita aí até para agradecer de novo, né? Fiz aí um vídeo cheio de agradecimentos, mas aproveito para agradecer de novo, porque foi muito legal, né? E para finalizar esse vídeo, que já deve estar gigante, né? Vamos chegar aí nos melhores do ano. Os melhores do ano aí tem um pouco de viés aí, então você vai perceber que eu montei categorias que eu possa mostrar jogos que não necessariamente eu achei excelentes, né? Então feito as maiores surpresas, né, e tal, melhores experiências. Então não achei o Thunder Road Vendetta excelente, né? Nem o Cabo, muito menos o Cabo, excelente, não. Às vezes eu até penso se ele é um jogo bom ou não. Ele é bom porque ele se propõe, mas ele é um jogo bom, né? Não sei. Mas ele proporcionou uma melhor experiência, uma boa experiência, né, e tal. E assim como as maiores surpresas, tem os jogos que eu nem esperava nada e foi legalzinho, né? Não é que ele seja incrível, mas foi legalzinho ao ponto de eu achar uma surpresa, entende? Então esses melhores do ano é meio que é o gosto de Roberto. Então não tem muita escapatória aqui. Vai ter Eurogame sim, vai, né? Então se segura aí na cadeira que não vai ter muitas surpresas não, certo? Então vamos lá para o número 3 dessa lista, é o Rebirth. O Rebirth foi lançado em S do ano passado. Infelizmente eu não tive a oportunidade de jogar lá, então só fui jogar no Spa em 2025. Agradecer a Tension aí, que sempre leva os jogos de Essen pro Spa, e a gente termina jogando vários jogos de lançamento, assim, jogos incríveis, né? Então, grato aí por levar boa parte da sua coleção. Boa parte não, né? A parte nova da sua coleção pro evento. E o Rebirth é um jogo do Nizia. Todos os jogos que eu estou citando aqui tem vídeo, né? Então você pode ver um negócio mais detalhado olhando no vídeo lá. Mas selo da aprovação aqui, ele é um jogo no estilo, se você, não sei se você vai ter jogado, né? Mas ele é estilo Blue Lagoon, estilo Samurai, estilo Babilônia, estilo Through the Desert, sabe? Então ele é um jogo de tile placement, que você está colocando pecinhas no tabuleiro e está lá o tabuleiro e você está tentando pontuar o máximo possível. Aí tem uns esquemas de controle de área, tem uns esquemas de cercar coisa, tem uns esquemas de fazer umas trilhas e a pessoa cortar o outro e por aí vai. Eu já tive, inclusive esse ano, comprei, conheci e já vendi o Babilônia. Então, para você que está pensando talvez, né, comprei o Rebirth e o Babilônia, que são dois jogos do mesmo autor, com a mesma pegada, né, e ambos meio que um pouco recentes. O Babilônia é mais antigo, mas não foi lançado aqui. O Rebirth vai ser lançado aqui, se eu não me engano, pela Jelly Monster. Posso estar completamente enganado, mas aí vai ser lançado aqui. E aí eu compraria o Rebirth, sabe? Tem gente que prefere o Babilônia, mas eu joguei o Babilônia algumas vezes e não ornou assim. Eu achei ele muito cheio de trick-trick. A pontuação é um tédio à parte assim. Então o Rebirth é muito mais, achei muito mais elegante, né? Apesar de que o Babilônia me pareceu a princípio muito inteligente, né? Então, mas terminou que na jogabilidade ele perdeu pro Rebirth. E perdeu de muito, assim, porque o Babilônia não dei nem selo de aprovação, o Rebirth eu dei e gostei muito. Tá? Só joguei uma vez, né? Não sei se múltiplas partidas eu cansaria dele, mas tá aí, terceiro melhor do ano. O segundo melhor do ano, esse é até um pouco de roubadinha, né? Ele está aqui, porque é um jogo que eu já tive, só que ele foi lançado numa nova edição, maior, e que eu tava na doida para pegar há muito tempo, e eu peguei no momento que ele ficou em promoção, né? Comprei ele muito mais barato do que o pessoal queria vender, né? Porque R$1.000 no jogo não existe. E é o Clash of Cultures, né? Aí essa é a edição monumental, que foi lançado já faz um tempo até aqui no Brasil, e eu demorei para adquirir porque, né, o jogo é caro. E eu não vou comprar o jogo por um valor absurdo só porque eu acho ele legal, né? E ele tem o segundo lugar aqui do melhores do ano, né? Joguei várias vezes, joguei 5 vezes ele. Então, ele chegou esse ano, não foi no começo do ano, mas chegou esse ano. E eu joguei várias vezes, o que é um feito, né? Especialmente porque é difícil encontrar mesa. Fiz um esforço aí, coloquei umas cobaias mesmo. Então peço desculpas até a Eric aí que teve que jogar esse jogo pesadão. E ele mal tem costume de jogar jogo de tabuleiro, né? E Mariana, a bichinha, né? Pois bem, joguei aí várias partidas do Clash. Jogo muito bom de civilização. Para mim, o melhor jogo 4x da existência, né? Então ninguém ainda barrou ele. O tema me agrada também, né? Então eu acho mais legal um jogo assim do que um jogo 4x no espaço.
Então ele meio que consegue ir à frente sem muito esforço por isso, né? Mas também não tem tantos jogos assim nesse nível. Tem o próprio Civilization, mas eu não gostei. Já joguei algumas versões e não gostei. Então o Clash pra mim é o melhor 4x aí que existe até o momento, né? Quem sabe não aparece aí um que eu jogue e ache incrível também. E para finalizar esse vídeo, o melhor jogo do ano, infelizmente, né, só joguei uma partida. Só que como eu estou falando de jogos que foram de primeiras mordidas, né, eu acho que faz sentido eu colocar jogos que eu joguei apenas uma vez, né? Não é um problema tão grande, né? Eu posso estar errado, né? Talvez eu jogar uma segunda, terceira partida, essa ordem aqui inverta, né? Não sei, ou então esses jogos saiam desses melhores do ano. Quem vai saber? Não tem como saber. Então a gente trabalha com o incerto, né? Mas o melhor jogo do ano que eu conheci esse ano, né, foi o Carnegie, né? Então o Carnegie é um jogo engraçado que eu me arrependi de não ter comprado. Ele teve várias promoções, então ele estava saindo a um preço muito bom e eu dei mole de passar justamente porque flopou, né? Sendo que aí ele flopou até o ponto de que o pessoal comprou todas as cópias que existiam e agora quem quer vender só vende por um roubo, né? Por um preço muito superior ao valor que o jogo vale, né? Apesar dele estar aqui em primeiro, eu não acho que um jogo desse vale 600 conto, né? Mas tudo bem. E o Carnegie é um euro, purinho, né? E ele é do meio, tem autores, eu acho que ele é dos Javier Jorge, né? E ele é um dos coautores do Troar, né? Então o cara tem um pedigree, né, de jogos interessantes. Eu gostei do Carnegie porque ele é um jogo que a pessoa explicando, eu não acho que a explicação foi ruim, né? Mas a pessoa explicando você não entende muito bem, mas nas primeiras jogadas tudo clica e você meio que interconecta tudo que está acontecendo no jogo, porque tudo no jogo é interconectado. Então achei bem inteligente o jogo, apertado, com decisões incríveis, assim, decisões muito boas, né, e importantes para você vencer, né, e tal. Então o time da coisa é tudo muito interessante, tudo muito importante, né? Então para mim foi o melhor jogo aí. Provavelmente vou querer jogar novamente no Spa de 2026. Então menino, leve o Carnegie, se você estiver aí vendo. Se não estiver, eu vou lhe perturbar no privado mesmo para você levar esse jogo, até porque Dominique quer conhecer. E é isso. Esses foram os meus melhores do ano, com as minhas melhores experiências, com minhas maiores surpresas. Esse é o vídeo de encerramento do desafio 100N, né, que hoje em dia é Primeira Mordida, porque eu mudei o nome, eu fiz o rebranding desse negócio. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o que você achou da série. Se você achou que não faz sentido esses vídeos, que eu jogo muito pouco o jogo antes de falar sobre o jogo, eu deveria fazer reviews mesmo. Tipo, jogue aí 10 vezes o jogo e faça um negócio aprofundado, né, não sei o que. Então dê aí sua opinião sobre o que você achou. Afinal, eu fiz 71 vídeos. Se você viu alguns deles, você vai ter alguma opinião formada, né? E eu agradeço o feedback porque eu estou em constante processo de evolução, né, e modificação das coisas que eu faço. Então eu tenho um blog, eu migrei as primeiras impressões do blog para cá. Não sei se vai manter assim. Vou manter assim se houver um retorno positivo, se as pessoas gostaram, né? Se fizer sentido para você. Aí lógico, né, já que eu estou aqui no final do vídeo falando um monte de besteira, vou aproveitar aí para pedir que você, né, curta, compartilhe, comente, faça aí todas as coisas que ajudam o algoritmo do YouTube, né, a trabalhar. Porque aparentemente ele não trabalha para mim, ele trabalha só para os outros. Então, se você puder fazer isso aí, eu agradeço, para ver se o canal cresce um pouco mais, né? E incentiva um pouco mais a esses vídeos saírem, né? E talvez eu tenha outras ideias de vídeo, não sei, né? Talvez você possa também dizer o que você gostaria que eu fizesse de vídeo aqui. Ah, você quer mais vídeos sobre game design, né? Você quer mais vídeos sobre jogos, tabuleiro? Não sei, né? Deixa aí sua opinião. É isso aí. Até a próxima e tchau, tchau.